Pessoal, já estou no ateliê da Cibele Giossi, a nossa artista plástica de todas as terças-feiras, né? Gravamos com ela na quinta, para ela ir para o ar nas terças-feiras. Já estamos aqui no ateliê, a May já está aqui cedinho também pintando, que a matéria a gente faz cedo. E a Cibele já está aqui com o seu prato italiano, o famoso prato italiano, que talvez ela vá concluir no dia de hoje. Está muito bonito, tudo bem? Tudo bom, Tamires? Muito bem, graças a Deus. E como é que está nosso andamento do prato aí? Bom, nós fizemos as 2 primeiras aulas, né? Fizemos a primeira aula dividindo o prato, fizemos o desenho, mostramos como é que funciona esse esquema do desenho. Fizemos a segunda aula já colorindo o prato. E nessa aula nós vamos fazer o acabamento, Tamires, que é a parte de filetar o prato e passar as sombras. Daí está encerrado o trabalho. Depois, por último, vai para o forno. Daí nós vamos mostrar para vocês o dia que ficar pronto, né? Porque não liga seu forno só para queimar um prato. E o forno, nós temos um forno grande aqui no ateliê, então ele leva 12 horas para atingir a temperatura. Ele fica a 980 graus durante 10 a 15 minutos, às vezes um pouquinho mais. Depois ele leva 12 horas para esfriar. Nossa, então é um dia, bem dizer, de queima. Então daí na outra semana a gente posta o prato, né? Também exatamente, daí a gente já mostra para vocês, porque temos que ter muito mais peças, já para a gente aproveitar e fazer, né? Porque as mulheres aqui pintam, elas não veem a hora de ver o resultado. A Meire já está lá fazendo um trabalho para Natal, gente, coisa mais linda. E olha, espero apresentar para vocês essa peça dela também. E se vocês quiserem vir fazer o curso, gente, na próxima semana a gente mostra. Pronto, junto com o prato, né, Meire? Exatamente, a gente mostra do junto. Mas se quiser vir fazer o curso, é só entrar em contato com a Cibele, tá? O telefone a gente vai deixar aí no rodapé para vocês. Entre em contato, venha passar momentos super agradáveis com a gente. Olha, é relaxante. Isso que eu posso falar, bem relaxante. Se você tem um trabalho estressante, né, Cibele? Nem fale. Nada melhor aqui é o lugar para esquecer dele. É verdade. Agora a Cibele, então, vai dar continuidade aqui no prato e ela vai explicando tudo direitinho para vocês. Tá bom, Cibele? Ok. Então, essa parte de acabamento, nós vamos utilizar um pincel linear. Esse pincel, ele tem vários comprimentos. Ele é como uma linhazinha. E quando você coloca a tinta, ele funciona como uma canetinha. Quanto mais comprida a cerda, para trabalhos mais retos. Quanto mais curtinha a cerda, para curvas mais menores, para espaços menores. Então aqui nós vamos usar um médio, ó. Ele funciona na tinta assim. Nós estamos usando a tinta corante, a mesma que nós usamos desde o começo. Agora nós vamos usar o preto para fazer os filetes no prato. Então eu coloquei a tinta lá. Ela tem que estar molinha. Eu vou girar o meu pincel em cima da tinta para ela fechar as cerdas. Então eu não posso deixar ele ficar com muita tinta depositada, porque a minha linha vai ficar grossa. Então eu giro ele para tirar o excesso e deixo ele com uma ponta de canetinha. E vou começar a filetar do centro do prato para o canto. Então eu começo com a rosácea aqui. Eu vou fazer aquele trabalho do desenho de ponta a ponta. Faltou tinta, vou lá, giro. A emenda. Vou para uma segunda vez. Ele vai funcionar realmente como uma canetinha. Esse pincel comprido, ele parece difícil de usar. Mas ele não é, porque a tinta fica toda cerda. E a hora que você encosta ele vem puxando a tinta. Ele facilita para você fazer o contorno. Então é só uma questão de hábito mesmo na utilização. Cibele, as pessoas que quiserem comprar peças aqui também, tem para vender? Nós temos a peça acabada, pintada. Nós fazemos a peça também sob encomenda e temos a peça crua. Para quem já sabe pintar, por quer exemplo, pintar em casa, peça. Não pode vir à aula ou quer pintar em casa, nós temos as peças cruas para venda também. Aliás, chegaram umas peças muito lindas. Verdade. Nós estamos trabalhando com umas fábricas, umas peças diferenciadas. Ontem ainda chegaram peças novas. Tem sempre peça nova chegando. Toda semana tem novidade. Bom, Cibele, você concluiu uma linha, vamos falar assim, agora você vai entrar para um outro processo.
fechamos uma barra, né? Que elas são Sim. separadas por linhas duplas, né? Uhum. Agora nós vamos para a próxima barra. A próxima barra é meio um aquarelado de arco-íris. E ele tem lá no fundo, a gente vê o desenho das bolinhas. Essas bolinhas nós podemos fazer com o próprio fundinho do pincel. Molha o fundinho do pincel na tinta e vamos pintar a bolinha aqui. Que graça que fica. Mas também não tem nem condição de fazer com pincel uma bolinha Não. tão pequenininha, A né? gente usa o pinta-bolinha. Só que às vezes o pincel, o tamanho do pincel dá mais certo que o pinta-bolinha. Então o pinta-bolinha é uma ferramenta específica para fazer essas bolinhas, mas não é necessário não. Então vamos fazer a bolinha cercar, Sim. fechar a volta Uhum. e vamos quadricular isso aqui assim. Fazer os filetes. Vai o filetinho de preto. E vai assim também até concluir, Fechar a volta. fechar a volta. Então, dando continuidade na terceira, né? Primeira, segunda, terceira barra, nós vamos no filete ainda de ponta a ponta, fazendo toda a volta. Já estamos chegando no final, fazendo os filetes nessa volta. E depois o xadrez você faz a mesma coisa, Cibele. O xadrez nós fizemos na aula passada, nós vamos fazer o risquinho. Mas vai ao ter que mesmo fazer tempo. também Não, o não. filete? Ó, fechamos aqui, agora nós vamos para essa. O seguinte é esse aqui. Só os contornos. É, só o contorninho aqui. Agora nós vamos continuar no seguinte. O seguinte vai ser esse aqui. O xadrezinho nós fizemos Semana passada. semana passada, ele vai ficar sem contorno. O contorno vai ficar só para esse lado de fora aqui. No interior, não. No interior Só fica não. o azul Fica o azul mesmo. marinho, Uhum. que aqui sem queimar ele fica mais claro, depois ele vai aparecer melhor. Vamos fechar. Vocês vão observar, quando esse prato estiver pronto, já que mais saiu do forno, vocês vão observar como que ficam essas cores. Agora parece estar tão clarinho, né? Fala assim, nossa, está bem, uma pintura bem light, né? Mas ela vai acentuar, Dá um destaque maior. vai destacar, vai ficar muito bonito. Fechamos a volta aqui, o seguinte, mesmo processo que nós já fizemos nas outras, nos menores. Nós vamos até o fim do prato. Bom, então nós acabamos o filete, o prato está todo filetado de preto, nós vamos só fazer um acabamento, que é o último passo agora definitivo, que é com uma tinta translúcida em tom de castanho. A finalidade dessa tinta é colocar o prato em movimento, porque aqui ele está todo o desenho chapado. Então, quando a gente usa essa sombra, a gente destaca algumas partes. Então, ela parece escura, mas depois de queimada, ela se mistura com a tinta de baixo e vai dar um efeito de movimento e de sombra no prato. Então ele deixa de ser um desenho chapado para passar a ser um trabalho com movimento, com relevo. Então a gente vai passar o castanho, onde as partes que cada um, de acordo com o desenho, quer destacar e acha que são importantes. Então se eu passei num sentido, eu não posso passar no outro. Um lado só. Porque senão eu tiro Sim, o movimento. O movimento do prato. Então, por exemplo, eu quero destacar essa barra aqui. Então eu vou passar ele em torno da minha barra. Bem aguadinho, em torno de toda a barra. Ele não fica marrom, ele fica uma cor, um tom transparente e só serve para efeito de sombra. Lindo que fica. O marrom, a gente às vezes a aluna estranha porque ele parece que estraga o desenho, né? Porque ele vai em cima das cores. Mas quando ele se queima, as cores se misturam e ele é transparente, então a cor que está embaixo vai aparecer. Então, por exemplo, eu destaquei aqui, agora eu quero dar um relevo nesta barra aqui. Então, eu vou fazer o mesmo movimento. Posso pular. E vou decorar ele, vamos repetir nesse aqui, com a sombra, dividindo os espaços. Não sombreia tudo, sombreia ele esparsamente e é a parte final do prato. Agora, depois de concluído esse trabalho, ele vai ser esmaltado e nós mostramos no próximo programa ele já queimado.